Não, eu não vou participar dessa conversa com piadas de duplo sentido, eu não vou rir dessa piadinha, eu não vou falar esse palavrão, eu não vou assistir pornografia, eu não vou fazer essas coisas não, porque eu temo a presença de Deus em mim e eu não posso perder isso. Fala, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus, e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto demais. Nós vamos falar sobre o temor ao Senhor. Esse assunto ele gera um pouco de controvérsia, gera um pouco de polêmica, porque existe uma discussão sobre o que é esse temor ao Senhor, se é a mesma coisa que medo, se semanticamente e quanto a significado querem dizer a mesma coisa, e é um assunto extremamente importante para a nossa vida cotidiana com o Senhor. Como deve ser a nossa relação de temor com Jesus, com Deus Pai, com o Espírito Santo, como deve ser a nossa relação de temor com eles. E o objetivo desse vídeo é que a gente consiga conversar um pouco sobre isso. Mas como é um tema muito amplo, obviamente eu não vou conseguir falar tudo aqui nesse vídeo de 10, 15 minutos, mas se você tem uma opinião sobre isso, eu queria que você deixasse aqui nos comentários e vamos ver se você vai manter ela até o final desse vídeo. Eu poderia abordar aqui um pouco mais semanticamente, um pouco mais sobre o significado da palavra, mas eu acho que tem algo um pouco mais importante para a gente tratar primeiro nesse assunto. Antes de dizer, será que a palavra temor é diferente da palavra medo, e no grego e no hebraico estavam em tal língua, usado em tal ponto, eu queria que a gente pudesse parar um pouco e analisar os nossos motivos de ter medo. Então eu não vou tratar aqui temor e medo como se fossem palavras muito diferentes. Eu vou traduzir como a mesma coisa aqui para esse vídeo. Tá? A gente não vai explorar esse lado, porque tem um lado muito mais interessante. E se você ficar até o final, você vai entender qual é esse lado. Bom, existem dois tipos de medo, dois tipos de temores que nós temos nessa vida, né? O primeiro deles é o mais comum, na verdade. Quase todos somos guiados por esse medo desde o nascimento. E o primeiro medo seria o medo de autopreservação. Vamos supor que você está andando na rua e você vê um urso vindo na sua direção, ok? No meio da rua. O que você vai sentir ali é medo, correto? É medo, é temor. Mas por quê? Você quer preservar a sua própria vida. Então o seu próprio corpo libera substâncias para que você sinta medo, para você ficar alerta e conseguir fugir ou lutar. Né? Se você for sábio, você vai tentar fugir. Na verdade, nem sei se dá para fugir de urso. Eu acho que não. Mas, de qualquer forma, o seu corpo instaura em você uma adrenalina para você tomar alguma atitude. Então você tem um medo porque você não quer morrer, você quer se preservar. E a maioria das coisas que a gente faz na nossa vida dá medo por causa disso. A gente passa, talvez, a respeitar mais um chefe que a gente não gosta no trabalho, porque a gente tem medo de perder o emprego, porque a gente tem medo de ficar sem dinheiro, porque a gente tem medo de passar fome, porque a gente tem medo de não conseguir preservar a nossa própria vida. Então, o centro dos nossos medos tem sido preservar a própria vida, ok? E eu quero que você segure esse pensamento. E eu posso dar um exemplo bíblico quanto a isso. Quando o povo de Israel teve medo de subir ao monte do Senhor, porque o Senhor estava se manifestando de uma forma muito intensa e eles não estavam acostumados. Então eles não sobem e mandam Moisés subir. Fala, Moisés, sobe você e fala você o que Deus quer falar pra gente. Mas a gente não quer ouvir a voz de Deus, porque eles ficaram com medo, ficaram com temor, porque eles queriam preservar a própria vida. Então, com medo de morrer, eles não quiseram subir o monte, porque o medo, a vontade de preservar a própria vida era maior do que a vontade de conhecer a Deus. Um outro medo de autopreservação na Bíblia seria o medo de Adão, que Adão e Eva tiveram logo depois que eles pecam. Você vai perceber que quando Deus fala assim, Adão, onde é que você está? Onde é que vocês estão? E Adão responde assim para Deus, eu ouvi os teus passos no jardim e tive medo. Sabe, ouvi os teus passos no jardim e tive medo. Mas um medo que afastou eles de Deus. Por quê? Porque era um medo fundamentado em preservar a própria vida apenas. E aqui eu apresento o segundo tipo de medo que a gente tem, que na verdade é o medo que nós deveríamos ser guiados. E é o que eu considero como o temor saudável do Senhor, o temor que nós devemos ter constantemente do Senhor. Primeiro de saber com quem nós estamos lidando, com a grandeza de quem nós estamos lidando. Mas tem algo extremamente interessante sobre isso. Esse mesmo Deus magnífico, glorioso, que dá até um pouquinho de medo, tamanha sua vastidão, sabe? Que nem um oceano, que você olha e você não consegue chegar ao fundo, dá até um pouco de medo de ver aquela magnitude. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos algo infinitamente superior a nós mesmos, e isso dá um pouco de temor mesmo. Mas tem algo muito mais interessante que é essa vastidão de glória nos ama.
Isso é incrível. Essa vastidão imensa de glória nos ama. Então nós não deveríamos ter um medo a ponto de nos afastar desse Deus glorioso, mas a gente deveria ter justamente o contrário, um medo de não fazer parte do mesmo lado que ele. O medo de perder a Deus tem que ser maior que o nosso medo de morrer. O medo de não ter o Senhor como centro de todas as coisas deveria ser muito maior que o nosso medo para preservar a nossa própria vida. Eu vou ter que citar Moisés aqui. É impossível não citá-lo. Porque tem uma vez que Deus fala assim: esse povo aqui é muito obstinado, eles são muito teimosos. Não dá mais pra mim, senão eu vou acabar matando todo mundo. Então eu vou fazer o seguinte: Moisés, vai você, vai a sua galera lá pra Terra Prometida, que é o que vocês querem. Eu vou mandar uns anjos com vocês. Vocês vão entrar lá, vão pegar a terra que vocês querem, mas eu não vou. Primeiro que o povo de Israel já nem me deseja direito, tem medo de mim e nem me obedecem. Não é um temor que gera obediência, então não adianta de nada, eu não quero isso. Eu vou acabar matando eles. Então, Moisés, vai com esse povo que eu vou ficar. Só que a resposta de Moisés, meus amigos, em Êxodo 33, ele fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos mande sair daqui. Justamente porque Moisés tinha muito mais medo de perder o contato com a presença de Deus do que dele puni-los de certa forma pelo seu pecado, do que Deus às vezes não fazer eles entrarem na terra prometida como castigo, como aconteceu com o próprio Moisés. Moisés tinha muito mais medo de perder a presença de Deus do que qualquer outra coisa que poderia acontecer a ele mesmo. Tanto que a palavra ela é enfática ao dizer que Moisés também teve medo de subir o monte. Mas ele subiu mesmo assim. Agora, por que Moisés tinha um temor que o fez, que o conduziu diretamente para Deus, e o povo tinha um temor que o afastou de Deus? Isso me leva a crer. Existem dois tipos de medo, que é justamente o que a gente está abordando aqui. Primeiro, o medo de autopreservação, e o outro, o medo de perder aquilo que você tem de mais precioso, que é o Senhor. E agora faz sentido quando Jesus fala assim: aquele que quer viver, entregue a vida, não segura ela. Deus não está criticando, Jesus não critica a sua vontade de preservar a sua vida, mas ele fala: você quer preservar a sua vida? Solta ela nas minhas mãos, porque você mesmo já não tem condições de cuidar dela. Só eu tenho. Então, o ponto para a gente segurar a nossa própria vida não é ter um medo para autopreservar ela e um medo que nos afasta de Deus, mas na verdade é um medo que nos aproxima ainda mais de Jesus, a ponto da gente negar a nós mesmos com o intuito de que a gente se aproxime mais dele. Tem uma vez que Davi peca feio, sabe? Papo de adultério, assassinato, enfim, vocês devem saber a história. História tenebrosa. Mas uma coisa que Davi faz em seguida ao pecado, ele ora assim ao Senhor: ah, Jesus, não afasta de mim o teu espírito. Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu fiz um monte de coisa, mas por favor, não afasta de mim o teu espírito. Você percebe? Ele pecou, assim como Adão e Eva pecaram. Só que Adão e Eva tomaram a atitude de se esconder e se afastar de Deus. Mas Davi também teve medo depois que pecou, mas ele teve medo de que, Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Tem uma outra vez que Davi peca com o seu orgulho, já no final de 2 Samuel. Davi peca com o seu orgulho porque ele quer fazer uma contagem do número de pessoas de Israel, dizendo: caramba, eu que dobrei isso aqui de tamanho, eu que aumentei os números, e ele quer se orgulhar, então ele faz um censo geográfico justamente para aumentar o seu nível de orgulho quanto ao seu reinado. E aí Deus acaba punindo ele. E aí Deus dá opções para ele. Deus fala: você quer que um reino venha e destrua tudo aqui? Você quer que tal coisa aconteça? Mas aí ele dá uma outra opção. Ele fala: ou você deseja que eu envie uma praga de 3 dias para vocês? A resposta de Davi ela é incrível. A resposta dele é: Senhor, eu escolho cair em tuas mãos do que nas mãos dos homens, porque eu sei que o Senhor é rico em misericórdia. E aqui Davi se aproveitou como um filho que conhece muito bem seu pai, dizendo: pai, eu sei que o Senhor castiga e disciplina seus filhos, mas eu sei que o Senhor é cheio e infinito em glória, mas também em misericórdia, em mansidão, em humildade e em graça. Então eu sei que se eu me achegar a ti, eu vou receber misericórdia, porque o Senhor é misericordioso. E o que acontece é que a praga começa, milhares de pessoas são mortas, mas a palavra fala que Deus disse ao anjo da morte: basta, basta, porque
Porque eu sou misericordioso. E acontece justamente o que Davi previu sobre Deus. Ele não segura a vara de castigo até o final, porque ele é misericordioso. Tardio em se irar, rápido em perdoar. Agora a questão é, nós teremos um temor que nos conduza para o centro desse amor que perdoa, desse amor que vem a nós com sua graça e misericórdia? Esse mesmo medo de perder a presença conquistada de Deus é o medo que moveu Paulo no final da sua vida de dentro de uma prisão, dizendo: todos os privilégios eu considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele tinha medo de perder o que ele conquistou. Ele fala: caramba, eu não trocarei a minha vida antiga cheia de prazeres desse mundo por nada. Deus me livre disso. Eu considero tudo lixo comparado a isso aqui que eu tenho. Isso aqui que eu tenho é tão precioso, eu tenho medo de perder e eu vou proteger isso aqui com todas as minhas forças. A mensagem do Evangelho é tão gloriosa dentro de mim que eu vou proteger isso aqui com todas as forças. E tudo que atrapalha vale totalmente a pena eu remover da minha vida e afastar de mim, se for para proteger a preciosidade do Evangelho. E é como o que Pedro disse quando Jesus falou: ah, vocês querem ir embora? A mensagem é grande demais para vocês, todos partiram, vocês querem ir embora também? Pedro fala assim: Senhor, para onde mais nós iremos se apenas tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, nós vamos te agarrar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, porque nós não temos outras opções. Não existe um Deus além de ti. E o Evangelho abre os nossos olhos justamente para essa verdade. Nunca houveram outras opções, senão o Evangelho de poder de Jesus Cristo. Nunca houveram outras opções, meus amigos. E Satanás constantemente tenta te distrair, te ludibriar, como se você tivesse vários caminhos a seguir, vários caminhos para a felicidade, vários caminhos para o prazer. Não, o caminho para o prazer e para a felicidade é apenas um. Cristo é o caminho, Cristo é a porta que dá um fim em si mesmo. Ele é o caminho, ele é a porta de entrada e ele é inclusive a recompensa final que nós tanto desejamos. Então, só algumas considerações finais sobre esse tema. É bom conservar um temor e um zelo pela presença de Deus, óbvio, óbvio. Mas é um temor dizendo: Senhor, eu não quero pecar, eu quero me conservar santo, eu temo a tua presença porque eu quero cuidar disso aqui. Eu costumo dizer que às vezes o Espírito Santo pode ser como uma pomba que vem aqui, fica nos seus ombros, mas qualquer movimento brusco, ele vai embora. Então uma hora você parece estar cheio de espírito, outra hora parece que você não está mais cheio de espírito, é porque você está afastando a presença de Deus de você com outras coisas. Você não tem temor pela presença, você não quer, caramba, o Espírito de Deus está em mim. Você não tem consciência da presença de Deus. Então você não gera, talvez você até gere um lugar para o Espírito Santo, para Deus visitar quando você está num momento de culto, às vezes um devocional que foi mais legalzinho. Mas se você não perseverar e manter o temor do Senhor aceso todos os dias da sua vida, o Senhor não vai encontrar no seu coração um lugar para habitação plena. Não vai. Porque você constantemente está expulsando Deus com o seu próprio pecado. Quando Ele já nos libertou, quando Ele já nos retirou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino de gloriosa luz. Amigos, em Hebreus 10:31, está escrito lá: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E olha só isso, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas eu gosto de dizer que coisa maravilhosa é se lançar nas mãos desse Deus vivo, porque conhecendo Ele eu sei que Ele é rico em graça e misericórdia. Então chegar a Deus com um coração arrependido, quebrantado, pedindo perdão para receber o seu amor é a única resposta para essa questão. Que Deus nos livre de ter um medo, de ter um temor que nos afaste de sua presença, mas que Ele fira o nosso coração com um medo e um zelo pela sua presença a ponto da gente fazer de tudo para que ela permaneça todos os dias em nós, inclusive no trabalho, na faculdade, na escola e em qualquer ambiente. Não, eu não vou participar dessa conversa com piadas de duplo sentido, eu não vou rir dessa piadinha, eu não vou falar esse palavrão, eu não vou assistir pornografia, eu não vou fazer essas coisas não, porque eu temo a presença de Deus em mim e eu não posso perder isso. Quando Jesus vai comparar o reino dos céus com uma parábola, ele fala em Mateus 13:44 que o reino dos céus é semelhante a um homem que estava andando no campo e ele achou um tesouro. Quando ele acha o tesouro, Jesus fala, ele achou e escondeu. Foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Então o que esse homem fez quando ele encontrou algo de tão valor? Ele escondeu. Porque ele tinha medo de perder
aquele objeto tão precioso que ele encontrou. Agora a questão é, você enxerga o evangelho com tamanha preciosidade? Você enxerga a recompensa que está escondida em Cristo Jesus? Você fixa os seus olhos nele, que produz um peso de glória maior do que todos os sofrimentos dessa vida? Você considera Cristo a nossa pérola de grande valor? Você considera ele a pedra angular, a ponto de você não querer que a presença dele se afaste de você? A ponto de você querer e desejar todos os dias estar cada vez mais preenchido e satisfeito por essa fonte infinita de prazer que é o Senhor. E para fechar esse vídeo, eu queria dizer sobre Cânticos 2,15, onde fala de raposinhas que vêm e roubam os frutos. Cuidado com as raposinhas. As raposinhas podem ser pessoas que te afastam de Jesus, as raposinhas podem ser atitudes, podem ser vícios, as raposinhas podem ser idolatria, geralmente, qualquer tipo de coisa. Mas é tudo aquilo que tem te distraído de preservar e ter consciência de que a presença de Deus está em seu coração. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tenha a certeza disso. O Espírito Santo está querendo habitar no seu coração. E Jesus fala que se você ouvir essa voz do Espírito, obedecê-lo, Ele mesmo e o Pai virão e farão morada em você. Olha essa promessa. Olha essa promessa. Nós olhamos para tantas promessas na Bíblia, por que não olhar para essa? Onde a Trindade Santa está fazendo morada dentro de você. Como é que você não vai ter medo de perder isso? Sabe? É como quando você acaba de comprar um celular, você sai na rua e você fala, caramba, eu vou cuidar isso aqui, mano. Tomara que ninguém me assalte, meu Deus do céu. Você fica até mais preocupado que o normal. Por quê? Você considera aquilo de muito grande valor para perder. E você fica constantemente atento para manter aquilo seguro. E é justamente o que Hebreus 11 começa falando. Portanto, com essa tão grande nuvem de testemunhas que vieram antes de nós, nos livremos de todo o pecado, de tudo que nos atrapalha e fixemos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, eu desejo que o Senhor fira o seu coração, se você está assistindo até aqui, que o Senhor fira o seu coração realmente com esse temor saudável, com esse temor que entende a grandiosidade, o poder do nosso Deus, mas também entende que esse mesmo Deus Todo-Poderoso te ama e deu seu Filho unigênito para que você não perecesse, mas tenha vida eterna. E que você saiba se aproveitar disso e que você tenha medo sim, mas medo de perder essa relação de intimidade com o Pai. Avance no reino. E cada avanço que você dá no reino, cada tentação que você permanece fiel, é um avanço no reino de Deus. Não jogue esses avanços fora por um prazer que vai se esvair como o vento que passa. Mas permaneça fiel. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe um like, se inscreva, porque ajuda demais a gente aqui. Eu sei que é muito rápido para você e ajuda muito a gente aqui. Comenta o que achou e manda esse vídeo para alguém. Até semana que vem. Lembre-se, é possível se manter queimando por Jesus todos os dias.